Fala, rapaziada, muito boa noite. Aqui tá falando o Marcelo. Sejam todos bem-vindos à União Tricolor Paulista. Hoje, terça-feira, 18 de outubro aí. Vamos fazer um vídeo diferente hoje. Vamos falar um pouquinho do mercado da bola tricolor, né? A coisa tá meio que apurando aí. Surgiram algumas notícias hoje. A gente estava já para começar a trazer as coisas de mercado para vocês aí. Então vamos resenhar um pouquinho. Antes de tudo, eu só queria pedir para vocês, é essencial para a gente, é essencial que você deixe seu like, que você compartilhe nossos conteúdos aí, tá? A gente vai fazer de tudo para não ser conteúdo cansativo, mais curto também, beleza? Então, só vamos rapidamente para a vinheta do União Tricolor Paulista e eu já volto com o nosso mercado da bola tricolor. Estamos de volta aí, gente. O negócio é o seguinte, para a gente começar a trocar uma ideia, o negócio é o seguinte, hoje surgiram algumas notícias aí de que muita gente esse ano comentou falando que São Paulo precisaria de um meia de ligação e o São Paulo não tem um meia de ligação, né? Surgiram algumas notícias aí sobre alguns meia esquerdas aí que estão aí no mercado e tal, né? E hoje soltaram uma nota aí, né? O pessoal da Arquibancada FC soltou uma nota, deixa eu ver se eu acho para vocês aqui. Isso aqui é uma outra que eu quero falar para vocês. O São Paulo está monitorando um ex-jogador que teve boa passagem, teve boa passagem, né? Todo mundo esperava um pouquinho mais dele, mas ele teve muito boa passagem, né? No Morumbi. Não sei até onde pode ser verdade isso, tá? Não sei até onde isso pode ser verdade, mas se for verdade, eu acho bem legal. Eu acho bem legal, porque é um jogador que eu gosto muito. Trata-se do Paulo Henrique Ganso. O Ganso é ele mesmo. Né? Tanto o Rogério quanto a diretoria de São Paulo, eles estão monitorando alguns meias de ligação, né? E o Ganso tem contrato ainda até o final do ano que vem, só que São Paulo já monitora a situação do atleta, tá? Que tem jogado com o Diniz, tá? Parece que ele tem virado titular, né, indiscutível lá com o Fernando Diniz, tá? E aí o pessoal, ó, vamos lá, aqui para vocês, acho que tá vendo aí, dá para ver, né? O pessoal tá falando aqui, ó, o Ganso está sendo monitorado pelo São Paulo. Essa foi a primeira notícia que saiu hoje aí, tá? Todo mundo comentando sobre o assunto e como que tá a situação do Ganso. Vou repetir para vocês. Paulo Henrique Ganso, ele tem contrato até 2023, até o final de 2023, tá? Não sei se essa sondagem, não sei se ela é oficial, mas o fato mesmo é de que o São Paulo precisa de um meio de ligação, tá? A fonte aqui é do Arquibancada Tricolor, tá? E aí, durante o dia, eu vi o pessoal aí também da ESPN, Sport TV, nesses resumões aí de mercado, falando que isso realmente pode acontecer, tá? Mas só que não é para agora o negócio. São Paulo queria o jogador, São Paulo vai querer o jogador para agora, né? Eu creio que seja para o início do ano de 2023. Mas o Ganso tem contrato até o final do ano. Então, o Fluminense queria o Reinaldo, né? Tem algumas coisas acontecendo aí também. Então a gente vai esperar um pouquinho para ver, para saber o que vai desenrolar. Se o Paulo Henrique Ganso vier para São Paulo novamente, eu sinceramente eu não acho ruim. Eu não acho ruim não, tá? Não, o Ganso nunca mais vai ser o Ganso do Santos, a gente sabe disso. Mas eu acho que se tiver um meia de ligação que sirva ao Caleri, por exemplo, que sirva o Caleri, eu acho que o nosso ataque, eu acho que o Caleri vai fazer o dobro de gols. Se o Caleri já fez esse tanto de gols aí, sem um meia de ligação, imagina com o Ganso no time. Eu sinceramente, eu gostaria muito do Ganso no meu time hoje. E aí o Rogério ia ter que mudar um pouco o esquema dele para fazer o Ganso jogar também, né?
Outro assunto que eu queria falar para vocês aí é sobre o Gabriel Neves, tá? Segundo assunto aí do dia. Gabriel Neves, falando do Ganso. Vamos falar do Gabriel Neves agora. O El Bigodon, todo mundo sabe aí que o El Bigodon, ele tá treinando, né? Ele voltou a treinar, ele tá fazendo a transição aí programada, ele sofreu uma lesão muito séria, tá no joelho, né? Colateral, uma parte colateral do joelho, tá? E todo mundo colocou em dúvida se o Gabriel Neves poderia se o São Paulo iria exercer a opção de compra em cima do Gabriel Neves, já que o atleta se machucou, né? E o São Paulo talvez não tenha uma vaga garantida na Copa Libertadores, né? Tá, mas a informação que a gente tem hoje sobre o Gabriel Neves é a seguinte, tá? Que o São Paulo vai formalizar, tá, a compra, tá? O São Paulo está entrando em contato e vai querer sim, independente de Copa Libertadores, o São Paulo vai querer comprar. O São Paulo vai querer comprar o jogador, tá? E fazer um vínculo de três anos com ele aí. Fazer um vínculo com ele de 3 anos aí. 3 aninhos aí com o Gabriel Neves, tá? E nada é oficial, tá? O Nacional mesmo fala que o próprio São Paulo, que o São Paulo tem uma cláusula que dá o direito do São Paulo de exercer essa opção de compra ou não em relação ao Gabriel Neves, tá? Mas tudo leva a crer que mesmo que não tenha Libertadores, o São Paulo vai querer comprar o El Bigodon, Gabriel Neves aí, tá? Para a sequência das temporadas seguintes aí, tá? E já planejando um pouquinho também do ano de 2023, tá? A avaliação da diretoria de São Paulo é de que o Gabriel Neves ele é um dos líderes do elenco, tá? E que o começo foi um pouco difícil para ele por conta da timidez dele, mas que agora o grupo inteiro gosta dele e ele é um dos líderes desse grupo, tá? E pode ser peça-chave no time do Rogério Ceni. Outra coisa de mercado que queria falar para vocês aqui sobre o Léo Pelé. O Léo que não gosta de ser chamado de Pelé. O Léo é o seguinte. O Léo, em julho desse ano, o que aconteceu? Em julho desse ano, o Léo teve uma proposta do Angers da França. Não sei se vocês sabem disso, acho que todo mundo sabe disso, né? E o treinador e a diretoria de São Paulo conversaram, né? O Rogério conversou com o atleta conversou com a família e a diretoria de São Paulo conversou com o atleta, pedindo para que ele ficasse, tá, para a manutenção da zaga titular de São Paulo, pelo menos até o final do Campeonato Brasileiro, tá? E aí, nessa conversa, houve um apalavramento aí, tá, dos diretores de São Paulo, né, de que se no final do ano tivesse outra proposta, não iria hesitar, né, em segurar, né? O São Paulo não ia hesitar em falar para ele que ele podia sair. Então, o São Paulo prometeu liberar o atleta em dezembro, né? Agora em dezembro, tá? Então, e essa proposta do Wanderers está vindo agora, tá? O São Paulo tem aí no elenco o Ferrarese, o Arboleda, o Beraldo, tá? Não vou falar do Luizão, porque o Luizão já é o próximo cara que eu vou falar aí para vocês aí também, tá? E hoje tem o Luizão também, né? Tudo bem. Mas já sabendo que eu vou contar para vocês a situação do Luizão também. Então, o São Paulo vai deixar, ok, o São Paulo queria até que o Miranda continuasse também, tá? Para o Léo ficar no São Paulo, só se alguma coisa mudar muito mesmo, por conta da situação do Miranda, né? Que sofreu uma contusão, né? Então, mas o que tudo indica é que o Léo Pelé, até então, o Léo sairá de São Paulo em dezembro e irá para o Angers da França, tá? Falando em zaga, vamos falar agora também do Luizão, zagueiro Luizão, que fez belíssima partida aí contra o Palmeiras no domingo, lá no Allianz Parque, né? E, aliás, é um belíssimo zagueiro. A dupla, esses dois meninos aí, o Beraldo e o Luizão, são bons zagueiros. O Beraldo precisa ganhar um pouquinho em agilidade, só isso, eu acho. Eu só vejo que o Beraldo precisa ganhar um pouquinho só em agilidade. Mas o Luizão me parece ser um zagueiro totalmente pronto. Né? E
E aí o que acontece? O Luizão não está renovando o contrato dele com o São Paulo ainda, não renovou ainda, tá? Não sabe muito bem o que vai acontecer ainda. O São Paulo está tentando renovar o contrato com o atleta, com o staff do atleta, não está conseguindo até o momento, tá? E o provável destino do Luizão pode ser a Europa, tá? Precisa saber ainda, o jogador ainda vai conversar com a família, né, direitinho também. A família está decidindo se é melhor ele ir para a Europa agora, se é melhor ele ficar um pouco mais no São Paulo aí, pelo menos até o final do ano que vem, para depois ir embora. Mas o fato mesmo que se o Luizão pega uma sequência de jogos no ano que vem no São Paulo, rapidamente eu não tenho dúvidas de que ele vai ser chamado até para a seleção olímpica ou até para a seleção principal no novo ciclo da seleção que vai vir pela frente aí com um novo técnico também, tá? Então, mais o que a gente tem de informação sobre o Luizão é isso. A renovação está quase difícil. Ele está meio que se despedindo de São Paulo já e ele vai embora para a Inglaterra, tá? E o nosso outro zagueiro, uma notícia triste, aí o Miranda, né? Vocês sabem que ele saiu contundido domingo, tá? O Miranda estava pensando em renovar o contrato. O São Paulo queria renovar o contrato dele, tá? Eu acredito que ainda queira renovar o contrato dele. O São Paulo estava querendo renovar o contrato dele. Só que ele sofreu uma lesão séria no joelho, então a gente não sabe muito bem como que vai ficar a situação do Miranda. Até então é o seguinte, o Miranda só ia decidir o que fazer da carreira dele assim que terminasse o Campeonato Brasileiro. Mas agora, com a lesão, pode ser que o Miranda tenha até se despedido do São Paulo e da carreira dele, tá? De uma forma ruim, né? Com essa lesão. Até porque esse ano, pelo menos, ele já não joga mais e ele ainda não tem contrato renovado, vínculo renovado para o ano que vem. Então a gente precisa entender. Eu acho que o São Paulo vai oferecer mesmo assim para renovar com ele e para ele fazer todo o tratamento, fica aí mais 6 meses ou o ano que vem e encerra no final do ano que vem. Eu acho justíssimo, justíssima homenagem para um cara que jogou muita bola pelo nosso tricolor, né? E falando em zagueiro, o Valse está em final de contrato também. Ele voltou de lesão e está treinando já. Mas ele está em final de contrato, ele quase não jogou pelo São Paulo. Possivelmente vai ter alguma renovação de contrato aí, tá? Sem aumento, sem nada. E aí ele passará a ser um pouco mais utilizado de pouquinho no ano que vem, tá? Tem uma outras coisas surgindo aí também. De novo aquela história de Fernando Sobral. De novo essa história do Fernando Sobral visto daí hoje. Não vi nada ainda, tecnicamente, visualmente em TV, nada, mas já começou o barulho do Fernando Sobral novamente, Fernando Sobral, tá? Eu acho que ele não vem, tá? Mas o fato mesmo é que São Paulo já está aberto para o mercado de 2023 aí, tá? O São Paulo está monitorando um goleiro, isso a gente sabe muito bem aí, tá? Possivelmente vai acabar pegando o Thiago Couto, emprestando o Thiago Couto ano que vem, porque é o seguinte, Jandrei, Felipe Alves e o outro goleiro, e o Thiago Alves e o Thiago Couto. Os três, eles têm contrato até o final do ano que vem. Para vir um goleiro, um teria que ser emprestado, né? E esse será o Thiago Couto, emprestado, e o São Paulo monitora a situação do Gatito Fernandes. O São Paulo quer aproveitar que o Botafogo tem interesse sim no Rodrigo Nestor, tá? Se bem que dinheiro não é o problema no Botafogo, mas o São Paulo gostaria de fazer essa permuta aí, uma troca entre Gatito e Nestor, né? O Gatito vindo para o São Paulo e o Nestor indo para o Botafogo. Mas é só especulação, vamos esperar o que vai acontecer. E tem uma outra situação também aí, falando do meio-campo, né? Falando do Nestor, de um jogador aí que no começo era adorado pela torcida, depois passou a ser odiado, e eu não gostaria de vê-lo mais no São Paulo, eu não sei vocês. Trata-se do volante lateral Igor Lisieiro. O Lisieiro tem jogado muito pouco lá no Inter, tá? Não tem jogado bem, tem feito uma temporada muito ruim, e o empréstimo para o Inter termina no dia 31 de dezembro desse ano, né? O Inter poderia exercer a compra do jogador, que vai jogar essa reta, está fazendo um esforço danado para tentar jogar essa reta final do Campeonato Brasileiro, para ver se alguma coisa acontece. Mas se nada acontecer, o Lisieiro vai ter que voltar para o Morumbi. E aí vai ter que passar pela avaliação da coordenação técnica do clube,
tá, do técnico Rogério Ceni, do Muricy Ramalho e da diretoria, para saber se vai integrá-lo à equipe novamente ou se ele não irá fazer parte dos planos e será emprestado para um outro time ou até vendido aí, possivelmente, né? Tá? Falando em venda, último assunto para vocês de hoje, de novo, aquele lenga-lenga do Igor Gomes para vocês. O Igor Gomes tá nesse renova, não renova. O jogador cansou de falar 1000 vezes que não quer sair de São Paulo sem dar um retorno para o clube, porque o clube formou ele, né? Nada mais do que justo. Tá, mas está cada dia mais difícil essa renovação de contrato de São Paulo e Igor Gomes, tá? Tem time do Brasil, tá? O próprio Botafogo, SAF mesmo. E agora, Cruzeiro, SAF também interessados no Igor Gomes, no futebol do Igor Gomes, tá? Mas a preferência do atleta é de ir para a Europa, tá? Fato mesmo que esse mercado da bola nem começou direito e já parece que vai ser muito agitado, né? Quinta-feira tem jogo contra o Curitiba, amanhã tem o pré-jogo do União Tricolor Paulista aqui para vocês. Quinta-feira tem rádio web, tem transmissão do jogo ao vivo aqui no canal. Queria pedir para vocês curtirem nossos conteúdos aí, beleza? E nós vamos fazendo mais programas e as lives também. Bate-papo tricolor, sexta-feira vai ser aqui também. Fazer as lives também de mercado da bola do São Paulo Futebol Clube e trocar ideia com os inscritos também, que sem os inscritos o canal não sobrevive, não é verdade? Isso aí, rapaziada, eu queria pedir para vocês de novo, repetindo, inscreva-se no canal, deixe o like no vídeo aí, dá uma força pra gente precisa muito desse engajamento, principalmente nessa época de eleição, que é muito ruim conseguir engajamento, tá? Então a gente conta com o like de vocês aí, compartilha para o teu amigo São Paulino, seu vizinho São Paulino, inscreva-se no canal e faça com que a mídia alternativa São Paulina cresça ainda mais. As redes sociais do União Tricolor Paulista estão aí, @União Tricolor Paulista, Facebook, Instagram, e as minhas redes sociais estão aí também, Facebook e Instagram, @marcelo.santiago.18, beleza? Uma ótima noite a todos, são saudações São Paulinas, mais um ano muito difícil, porque Libertadores tá bem difícil pra gente, né? Vamos ver depois do jogo do Botafogo, depois do jogo do Curitiba, as contas que nós iremos fazer. Mas tá muito difícil. Esse jogo precisa ganhar, porque é o jogo a menos. Amanhã a gente vai trocar uma ideia sobre isso, beleza? Grande abraço a todos, ótima noite para vocês. Fiquem com Deus, rapaziada.